Telescópio de número 143. Estamos juntos pela 100ª, 43ª vez. Oi, Andréia! Voltando... Da onde, Andréia? Onde você tava? Trabalhando mesmo. Oi, meu nome é Andréia, trabalho 14 horas por dia. Insider, por favor, patrocina a gente. Andréia, pela primeira vez, Andréia, nessa experiência do telescópio presencial. Confesso que tá difícil, muita tecnologia, porque agora a gente subiu muito, tá tipo, Podpah tá invejando a gente. Mas tudo bem, eu sou adaptável. Isso aí. E Rodrigo Quintan que nos recebe. Hoje é no estúdio, no home studio dos Quintans. Home studio aqui, uma honra, um privilégio estar recebendo aqui na sala de casa, né? Que isso, né, gente? Por que a gente tá falando super baixo? A gente tá tipo... É como educação, é um radialista. É, meio radialista. Olá! É uma nova temporada do Telescópio. É como dizia o Lucas aqui antes, eu ficava deitado com o celular no colo, né? A gente não tinha postura. Não tinha. Agora a gente tem microfones, tecnologia, mesa de som, né? Café. Home studio, café, né? Tem tudo. Comes e bebes. Comes e bebes. Isso aí. Tá bom. Um dos grupos cristãos que mais cresce no Brasil é o dos desigrejados. Pessoas crentes que se identificam como seguidoras de Jesus, mas não com o discurso da igreja institucional. Seguem a Jesus, mas não querem estar associados ao discurso evangélico midiático e político. Parece que num Brasil terrivelmente evangélico, a identidade cristã é algo muito mais complexo e que exige reflexão. Hoje nós falaremos dessa crise de identidade evangélica. Quase uma crise de meia-idade dos evangélicos no país, né? É. Vocês são evangélicos? Quando alguém pergunta, Andréia, você é evangélica? Eu falo, depende. É uma régua muito grande. Eu falo assim, depende do que você entende por evangélico. Se você entende por evangélico determinados pastores e pessoas muito estranhas que aparecem na TV, eu falo, não. Mas se você acredita em outra, né, eu explico um pouco o outro lado. Mas é difícil, eu já me peguei várias vezes nesse dilema. Eu só queria falar, às vezes eu falo, sou cristã, eu acredito em Deus, é isso. Ou então nem entro muito nessa seara, porque eu acho que é isso, né? Apesar de a gente estar numa sociedade que tem muita informação e que dentro dos evangélicos você tem, né, um leque, né, de várias denominações e de interpretações, salta muito para a sociedade aquilo que tá nos jornais, na TV, enfim. Você tem que ficar explicando o que é ser e falar, e aí eu falo, eu acredito em Deus. E é isso. Talvez isso simplifique um pouco a conversa. Mas eu confesso que eu tenho uma crise de identidade com a palavra evangélico. Porque quando as pessoas perguntam, se é evangélico, já é uma pergunta meio invasiva, né? Eu não sei. Eu acho que hoje ela quer dizer outras coisas. Ela é ofensiva. Não, ela quer dizer outras coisas, eu acho. Tem uma palavra, tem uma coisa. Aqui, hoje eu acho que ela quer dizer outras coisas. O que ela quer dizer? Não, porque, por exemplo, a pessoa que pergunta pra você evangélico hoje, ela tá perguntando se você, na maioria, tá, dos casos, não vou aqui colocar que é todo mundo, né? Mas ela tá perguntando, ela tá querendo saber se você se identifica com esses grupos que aparecem, né, pra toda a massa aí fora, esses grandes nomes aí que estão aí fora, influenciadores e tudo mais, bancada evangélica. Se você se identifica com esse tipo de grupo. Eu não acho que a pessoa que pergunta se você é evangélico hoje está querendo saber exatamente o que expressa a sua fé de maneira doutrinária, dogmática. Não acho, não. Acho que a pergunta hoje, no geral, você é evangélico? É uma pergunta assim, você é evangélico, né? É meio que político ideológico, assim. Ou então, tipo assim, você é evangélico, você defende as mesmas coisas que a cambada evangélica defende, né? Que a bancada evangélica defende. Você é evangélico? Você é tipo Silas Malafaia? Tipo André Valadão? Você é um Feliciano? Você é um Pablo Marçal? Você é um Ed Macedo, né? Tipo isso. Ed Macedo tá embaixo, né? Inclusive, né? Tá aparecendo um pouco. É. Mas eu acho que também tem essa. A pessoa chegar pra te perguntar se você é evangélico, já é uma questão assim, ou você fez uma coisa muito boa, ou você fez uma cagada muito grande, né? Tipo assim, nossa, você é evangélico, né? É difícil, porque já me perguntaram, por exemplo, depois de ter feito uma coisa legal, dar um testemunho bacana. E aí a pessoa fala, não, você é evangélico? Aí é uma coisa positiva. Você fala, você foi um comportamento ético, ou você... se a pessoa quer saber, por exemplo, do que tipo de
causas você defende, realmente de maneira curiosa, Uhum. faz sentido, mas eu acho que raramente as pessoas estão perguntando isso hoje. Uhum. Porque a pergunta dos evangélicos, a pessoa não quer saber muito bem o que significa. Talvez se você pegar aí uns 40 anos atrás, talvez isso fizesse diferença, né? Você é evangélico? Como que é isso, né? Mas hoje as pessoas, elas, na verdade, deduzem, porque a partir daquilo que elas estão vendo, né? Uhum. Porque a massa evangélica no país é gigante e todo mundo sabe o que é evangélico. Então a pessoa não quer saber o que é ser evangélico, quer saber se você se identifica com esses grupos que ela tá botando. Pra quem não está na igreja, pra quem não faz parte, o que vocês acham que é o evangélico? Se alguém que não faz parte do nosso convívio, que não é crente, e fala, o que você acha quando ela pergunta, você é evangélico, o que ela tem na cabeça? Qual é a imagem que o evangélico passa hoje? Não, Eu ruim, acho que é uma- a imagem é ruim. Eu acho, no geral, se a pessoa não é de nenhuma, não professa nada tal, a imagem do evangélico hoje é uma imagem ruim, é uma imagem do... Primeiro, ou é do cara chato, né, que fica tentando dizer que é o dono da verdade, que se impõe sobre os outros. Intolerante, né? É um cara separatista, preconceituoso, uma pessoa, né? Vamos por pessoa, E assim, eu porque- acho que isso de ambas as visões. Tanto as visões, por exemplo, de alguém que não tá na igreja, que é conservador, como uma pessoa mais progressista. Eu acho que até o conservador que não é evangélico, o conservador que não é evangélico, Uhum. ele pode ter certas simpatias com algumas coisas. Mas eu não acho que ele curte a vibe, não. Eu não acho, não. Complementando um pouco, eu acho que vem muito nessa questão de preconceito, às vezes também ligado a questões também de corrupção, porque você vê casos, né, de corrupção e de abuso de poder, inclusive, né, de líderes religiosos e evangélicos. É isso, acho que desvirtua muito, né? E eu acho que tem um ponto que é aquela coisa, né? Quando eu converso com pessoas que não são evangélicas ou que não têm, né, não estão ali na fé cristã, né? É engraçado que fala um clichê, a gente gosta de Jesus, a gente só não gosta dos seguidores de Jesus. Isso é muito ruim. Tipo, caramba, tipo, em tese, o nosso papel era trazer, né, para essas pessoas o que é Jesus, o caminho de Jesus. E essas pessoas estão falando, eu gosto de Jesus, mas eu não gosto de vocês. Cara, em tese era a gente pra ri, mas gente- é uma coisa muito pesada. Porque, Em tese era pra né? gente estar apresentando Jesus, né? Da forma Exato. Então não é que as pessoas não gostam, porque às vezes as pessoas falam, porque a pessoa não gosta de Jesus, a pessoa não quer seguir os caminhos. Não, ela não quer seguir os caminhos que nós evangélicos, vou por assim, né, generalizando de todas as formas possíveis aqui, é o caminho que a gente está tomando como comunidade, como expressão do que é a Bíblia, enfim, essas coisas. Eu acho que também tem um lado materialista muito grande, e essa questão de poder, enfim, a gente leva para a igreja toda essa desigualdade que existe na sociedade, né? Então, às vezes, o que é esperado também, né, das instituições é que ajude nesse momento inverso, né? De, enfim, trazer a sociedade como um todo, não digo igualar os iguais, mas trazer essa equidade. E a igreja, ela não tem feito esse papel, né? Principalmente nas causas sociais, enfim. Então, acho que essa visão é muito ruim. É difícil parar pra pensar. Inclusive, eu nem tinha parado pra pensar. E agora eu vou tomar um café com depressão. Não, então, eu confesso que eu tenho uma vergonhinha quando o cara pergunta qual é a sua profissão. Quando você vai preencher ficha, fala você só fica- profissão. exato. Aí você coloca pastor evangélico. E o que a pessoa olha pra você já com cara de... Então, a pessoa geralmente não fala segura nada, sua mas cara. eu fico assim, quase querendo me explicar pra ele. Se eu posso botar aqui embaixo um asterisco e explicar. Não, mas eu não sou esse pastor que você tá pensando que eu sou. A pessoa, tipo... Só já segura a carteira. Né? Não, eu acho que se fosse ainda só... Porque isso foi um mau testemunho, mas não é... O atual mau testemunho não é esse até. Eu acho que o atual mau testemunho hoje é muito mais moral, né? Tem umas questões mais morais e éticas do que uma questão financeira em si. Eu acho que a financeira, ela perdura, né? Ela corre em paralelos, mau testemunho financeiro aí dessas igrejas aí com os pastores salafrários 171. Mas eu acho que agora a gente tá em alta e você vê aí os escândalos de agressão, né? Das igrejas, dos escândalos que se estouraram da bola de neve, as denúncias de abuso que tem acontecido pelo país, dos pastores. Então, assim, fora as atrocidades de ideias, né?
Os caras falando pra não mandar filho pra faculdade. Putz, essa foi uma arte, né? Essa foi uma arte. Então, de certa forma, isso é uma coisa que pesa, né? Falar, pô, tem que assumir, pô, sou pastor evangélico, né? Pastor evangélico e tudo mais. Pra uma pessoa que não conhece, né? Às vezes você tá no Uber, né? A pessoa pergunta, você faz o quê? Você trabalha com o quê? Cuida da sua vida. Não é? Já vai perder estrela. Não mexe nisso, né? Vai perder... Pra quem entrar nesse assunto. Pra quem entrar nesse assunto, né? E o tempo, vai chover. Mas, enfim, cara, aí a gente tenta, de alguma forma, né, parece que a gente tá devendo alguma coisa. Eu sinto isso, né? Eu sinto isso, cara. Infelizmente, é um sentimento ruim, mas bate. Parece que sempre que eu falo que eu sou pastor evangélico, eu tô devendo alguma coisa. E, na real, acho que a gente tá, né? Na real, os evangélicos em si deveriam honrar mais esse nome, né? Que traz o nome do evangelho, né? Do evangelho de Jesus, a boa notícia. E a gente não tá levando boa notícia, né? E o testemunho é triste por causa disso, porque a gente tem um compilado de más notícias sempre, né? É difícil a gente ver bons testemunhos. Tudo bem que aquilo que é ruim, ela sobressai mesmo que é bom, mas pera lá, né? Poucas vezes a gente viu coisas boas vindo do nosso meio para impactar a sociedade. Até o número de igrejas, né, nas cidades, né? Se a gente vê o número de igrejas em cidades periféricas aí, igrejas evangélicas, talvez o que tem mais número de igrejas evangélicas, e você não vê a cidade mudando, a criminalidade baixando, as pessoas sendo transformadas, ações sociais sendo agentes transformadores, a igreja sendo agentes transformadores sociais onde elas estão inseridos. Pelo contrário, é só alienação, né? Porque eu acho que tem muito dessa... Esse é um dado importante, tipo, o número de evangélicos nos últimos anos cresceu muito, mas os números de sociais, digamos assim, não cresceram na mesma proporção, né? E alguns dados até pioraram. Então, casamentos, divórcio, agressão à mulher, feminicídio, nada disso alterou com essa mudança de perfil religioso da população. É porque a igreja virou um fenômeno muito mais de aculturação, um instrumento muito mais de trazer uma cultura para dentro de um novo discurso religioso que seja alinhado a valores conservadores, por exemplo, do que a igreja assumir um papel de transformação social de verdade. Então você não tem essa proposta de novidade, ela é novidade peronomútil, porque não impacta realmente na sociedade, né? Mas o termo tá dado, evangélico é a nossa identidade religiosa, a gente faz parte da igreja evangélica. A gente faz uma recontra-reforma, tipo, vamos nos separar novamente, esse é o caminho, tem um jeito de desassociar dessas figuras mais midiáticas. Então a gente citou Malafaia, citamos Valadão, bancada evangélica. Tem alguma forma da gente falar, não somos mais desse grupo, ou nosso caminho é ir atrás desses irmãos e reconvertê-los? O que é o caminho certo? Não o mais fácil. O mais fácil talvez seja só... contratar uma agência de marketing e fazer e nos recolocarmos no mercado. É um caminho. Por exemplo, eu já fiz textos falando, se isso aí é evangélico, então eu não sou evangélico. Não me chamo mais de evangélico. Mas é esse o certo? Esse é o caminho? Eu tô sendo sincero. Porque eu também tenho essa crise. Então, quando a pessoa eu falo, mas dá um exemplo aí de evangélico. Porque se a pessoa falar, não, Martin Luther King, fala, não, então faço parte, com orgulho. Ah, não, Antônio Carlos Costa. Alexandre Frota. Beleza, faço parte. Deve falar Baby do Brasil. Fala, não. Aí não. Você entendeu? Porque faz parte né? disso. A gente vive num país que a faixa de evangélicos é de Baby do Brasil a Russell Shedd. O espectro é amplo demais. Né? O espectro é muito amplo, então... Cara, mas eu não acho que reconverter ninguém. Eu acho que eu não acho que existe essa possibilidade. Eu acho que a tendência é essa. Olhando como pastor e como teólogo para a Bíblia, eu vejo que o caminho é pessimista. É bíblico isso, né, que a gente vive hoje, no nosso país e no mundo. Você leu recentemente o Eclipse da Graça, talvez... Tô lendo, excelente um livro maravilhoso, um dos mais citados. Ou né? mais, agora vai ser mais, que agora eu tô lendo. Já leu 10. Qualquer. Eu vou ler só pra Atenção, queridos ouvintes, Felipe Yancey, Eclipse da Graça, Editora Vida. Editora Mundo Cristão. Mundo Cristão, muito bom. Se cada vez que a gente citou
Uma pessoa comprou, É. nossa. Livraço, vale a pena pra gente poder também... E tem muito a ver com isso. Isso que eu ia falar. Ele ajuda a gente a ter uma certa ótica sobre... Um ponto de vista sobre o que a gente tá vivendo hoje. O Filipian se escreveu porque ele viu isso acontecer no país dele, né? Nos Estados Unidos, mas ele viu isso também na Europa, né? E antes da Europa também, nos movimentos, né? Vale a pena ler. Não vou dar mais spoiler, não. Mas assim... eu vejo que no Brasil a tendência hoje, a gente vê isso no Brasil muito próximo da gente, né? Mas é algo que já aconteceu em outros lugares e vai acontecer. Não tem como a gente mudar. De fato, quando há essa corrupção, né, do propósito da igreja, infelizmente a gente perde o propósito. Jesus fala, né? Se o sal perdeu o seu sabor, né? Ele só serve para ser pisado, né? Ser lançado na estrada e ser pisado. Então eu acho que é muito isso. O sal perdeu o sabor, né? E é difícil falar isso, né? Agora, existe a resistência, né? E eu acho que a resistência é importante. De certa forma, eu gosto dessa frase que o pessoal fala às vezes hoje aí. Nem todo evangélico, mas sempre um evangélico. De certa forma, eu gosto disso, porque assim, as pessoas já reconhecem que existe realmente um grupo de evangélicos que são sérios. Então eu vejo algumas pessoas tendo esse discernimento hoje, que não existia tempo atrás, era tudo no mesmo saco. Mas hoje já tem pessoas que não são evangélicas, que não creem em nada, mas que sabem que existe um grupo de evangélicos sério, um grupo de cristãos sérios, né? Que estão aí para diferenciar, fazer um contrapeso a essa galera aí que está destruindo, né? Dando mau testemunho à roda e não para de passar uma vergonha. Não pode ver uma vergonha que tá indo lá passar, né? Passa no débito. Exatamente. Então, eu acho que a gente tem que continuar sendo resistência como evangélicos. Eu não acho que a gente tem que abandonar o termo. Eu sou evangélico e se você quiser saber mais um pouco disso, tem que caminhar comigo para saber a história, saber por que eu sou evangélico. Eu sou evangélico, sou pastor evangélico, não tem como fugir disso. Gosto de falar que sou discípulo de Jesus também, porque isso é uma coisa que também é importante, né? A gente lembrar que nós somos discípulos, mas eu sou evangélico porque o evangelho é a causa que me move e cristão porque me identifico com o primeiro movimento da igreja, né, de Jesus através da história. Agora, a gente não tem como fazer isso, né? Recolocar a marca no mercado, ir atrás, falar assim, meu irmão, você tá quebrando aqui os royalties aqui. Podia ser legal, né? A regra da franquia. Uma notificaçãozinha. A regra da franquia tá errada, não dá pra fazer isso, né? Infelizmente não dá, a gente carrega. A Igreja Católica carrega muitas marcas também, né? Só que lá, como é de maneira episcopal, você tem um grande líder que vai pra frente e fala assim, perdão pelo que fizemos, né? Alguns fizeram isso já, né? Ou tem os que falam, não tava certo mesmo. Esse é o problema. Se for fazer um papa evangélico... O lance é que é esse. Nós tem que sair, o problema é que tem uns que se acham papa evangélico. Esse é o problema, que vai lá pra frente pra falar no nome. Isso é importante também frisar, gente. A gente não tem ninguém que represente a gente em totalidade, né? Acabou de falar, era bom que tivesse. Mas não tem, viu? Não, eu não falei que era bom, eu falei que... Não, eu não falei que era bom. Os católicos têm, mas... De maneira episcopal, os católicos têm isso lá, né? E eles podem fazer isso. Agora, eu não acho que isso é bom também. Não acho isso nem um pouco bom. Eu acho legal essa coisa da gente não ter nenhum... O nosso representante é Cristo. Acabou. Você gosta de Jesus? É ele que a gente segue, entendeu? O problema é que zoam ele, né? Mas aí, beleza. Aí todo lado tem. Pra todo lado tem, pô. Pra todo lado tem. É isso que eu falo também. É que a gente tá em voga, né? A gente tá no hype. Porque agora o grande movimento é esse, né? Mas já teve outra época que nós não era a gente o hype. A gente, na verdade, tava nas esquinas, escondido, botando a Bíblia embaixo do braço meio com medo, de ser zoado porque era o Bíblia, de ser zoado porque éramos os certinhos, né? Então, mas isso aí é da hora. A gente tinha medo de ser zoado porque era crente. Hoje a gente não tem medo dos crentes por ser crente. Eu continuo tendo medo de ser zoada por ser crente. Não, mas isso mudou aí... a zoeira, né? Mudou a zoeira. Porque quem vai te... Antes, se fosse uma zoeira de chacota, hoje não é mais. Porque se você vai, por exemplo, confrontar um irmão evangélico que tem essa visão negativa do que a gente tá colocando aqui do nosso ponto de vista como negativo, essa pessoa vai te julgar e te ofender de marxista pra baixo, assim, ela vai te xingar e você fala, não, cara, eu acho que o evangelho de Jesus é assim. Não, então você vai pro inferno e tralalá, entendeu? Qual que é o meio de convivência? Como é que a gente aborda essas pessoas pra expor a nossa visão do evangelho de maneira equilibrada
e até como forma de testemunho também, porque hoje talvez um grande campo missionário são os irmãos evangélicos. Posso contribuir um pouco? Manda ver. Eu acho que, falando um pouco da minha caminhada cristã e evangélica, eu passei já por várias transformações durante a minha caminhada evangélica, vamos dizer assim, cristã evangélica. Eu tive desde sempre dentro da igreja, e aí você vai percebendo com o tempo, né, o quanto, por exemplo, o Rodrigo trouxe essa questão de quantas igrejas estão surgindo, né? E se a gente começa a perceber, né, a função social da igreja em si, primeiro que muitas igrejas, elas vão crescendo e elas vão só reproduzindo discursos. Esse é um primeiro, e por isso que talvez a gente não veja tanta transformação, porque ela só tá ali reproduzindo. Ela viu alguma coisa de errado, ou alguma coisa que aquela pessoa, ou por ego, ou sei lá, viu e falou, vou abrir a minha igreja porque eu quero fazer do meu jeito. Mas os discursos continuam sendo reproduzidos. Eu acho que há também, talvez as igrejas tenham se esquecido disso, exatamente. Qual é a nossa função como igreja? A gente continua perpetuando durante muitos anos a questão da moralidade, dos rituais que não fazem muito sentido. E eu acho que aí a gente volta e se esquece do que nós fomos chamados a fazer, né? Aquela coisa besta de quais são as ações, porque se a gente olha o nosso dia a dia, várias situações acontecem que a gente pode demonstrar o amor de Deus. Eu não preciso falar, oi, eu sou evangélica, olha aqui, você está chorando, eu vim te dar um abraço porque eu sou evangélica. Jesus te ama. Você não precisa disso, sabe? E eu acho que você pode demonstrar isso de outras formas. Eu acho que não há, como o Rodrigo disse, ser uma coisa de vamos mudar o nome, porque eu acho que a gente tá numa corrida de longo prazo e eu nem sei se ela vai ser positiva no final disso. Mas eu acho que o nosso papel é fundamental em demonstrar o amor pras pessoas. Eu acho que é pra isso que a gente tá aqui. Pelo menos pra mim, o resumo de tudo que eu já passei no meu dia a dia, como eu demonstro o amor de Deus pras pessoas. Eu não preciso chegar, olha, eu tô fazendo isso porque eu te amo, Deus te ama. Se eu tô vendo uma pessoa chorando, eu vou ser aquela pessoa que vou abraçar e falar assim, você tá precisando de alguma coisa? Se eu tô vendo uma pessoa que tá passando fome, sei lá, se seja lá o que for, que tem aquelas coisas... mas você vai dar dinheiro, mas a pessoa vai gastar com cachaça. Cara, para. Eu acho que a gente ainda continua, como evangélicos, tendo aquelas discussõezinhas bestas e bobas que desvirtua todo o sentido da coisa, assim. Então eu não acho que a gente tem que falar com essas pessoas. Eu não acho que... É meio que, assim... Deixa estar, sabe? Porque não tem como a gente chegar no André Valadão e falar assim, ô fulano... Você tá falando. O cara continua, são anos e anos, o cara continua falando. Infelizmente, tem muitas pessoas que estão seguindo isso por puro moralismo. Não é por uma questão de que Deus falou alguma coisa assim. Então, acho que o nosso papel no meio de tudo isso, como que a gente mostra o verdadeiro... os verdadeiros mandamentos de Jesus. E é isso que, no fim das contas, eu cheguei nisso, sabe? Na minha nova fase todos os dias, quando eu saio de casa, e isso é real, eu faço meu devocional de manhã e falo, o que eu posso transformar em mim que vai ser transformado no outro, o que eu posso... Que é o meu momento, porque a gente também tem coisas a ser transformadas. E aí eu acho que a gente vê o poder transformador da igreja. Então, assim, é de longo prazo, não adianta a gente querer ficar, ai meu Deus, temos que fazer... Não vai acontecer, a gente vai ficar muito frustrado, a gente vai ficar muito decepcionado. Mas se a gente puder ali naquele momento fazer... é pra fazer... Porque Deus nos convidou a fazer caridade. Então vamos lá, vamos pegar, fazer caridade. Qualquer oportunidade que a gente puder ter, que a gente conseguir... é doação pro Rio Grande do Sul, é doação pra não sei o quê. Eu acho que é o máximo. Cada pessoa também tem um perfil. Tem pessoas que são mais ativistas, né? Tô colocando entre parênteses aqui, que vão fazer mais. Tem outras pessoas que vão ajudar a organizar isso. E aí, entre os dons e talentos que Deus deu pra gente... E eu acho que é mais ou menos isso. Hoje também tem a leva de novos pastores, né? E também alguns antigos que não seguem essa doutrina autoritária e materialista cristã. Veja, nosso querido pastor Rodrigo, o Lucas. Referências. Enfim, referências que a gente tem e outros pastores que eles conhecem ou que a gente conhece. Eu não quero entrar, né, em super, mas, por exemplo, de quem eu gosto. A gente falou do pastor Antônio Carlos da Costa. Eu gosto muito do Ed René, porque é onde eu vou da IBAB, mas que, no fim das coisas, estão se posicionando. E eu acho que isso acaba, né, falando.
Eu, particularmente, não converso e não tento conversar com pessoas que não estão dispostas a ouvir. Pra mim é uma perda de tempo, mexe com meus divertidamente emoções. E aí eu vou pra um outro lado. Mas onde eu puder agir dessa forma no dia a dia... Porque no fim das contas é isso, a gente fica perdendo tempo. Nossa, vamos discutir... Cara, na boa, eu não quero saber se a pessoa abortou ou não. Eu quero saber se ela precisa de ajuda. Eu não quero saber se a pessoa... Qual é a orientação sexual. Eu só quero saber se ela precisa de ajuda. Eu mesma, agora, na minha equipe, tenho uma menina que ela passou por todas as coisas, como diz o mandamento cristão. E ela é lésbica. E ela passou por um monte de coisas que eu ainda nem tive tempo de conversar com ela. E a igreja não abraçou ela. E ela carrega traumas e traumas e traumas. Porque ela tentou fazer tudo by the book, né? Como a igreja... E olha o trauma que ela carrega, sabe? Eu não quero isso. Então agora eu vou lá, vou sentar do lado dela e falar... Putz, aqui esse lugar é inclusivo. Você vai trabalhar aqui, você tem um lugar que você pode contar. Então eu... Não sei, eu sou muito, vocês me conhecem, sou muito mais da prática. Então esse é o meu lado, minha espiritualidade na prática. Acho que tem pessoas que têm um chamado pra arena pública pra entrar em certos debates. Com certeza. Né? Eu também não sou da leva de que acha que vale, mas é necessário. Né? Existem pessoas que têm esse chamado, esse dom e essa paciência de estar na arena pública tendo esse tipo de debate teológico. O problema é que o número de pessoas dispostas a ouvir e refletir não é alto, então as pessoas estão mais na arena para colonizar o pensamento do outro, quer dizer, eu tô trazendo aqui, ó, é isso aqui que é a verdade e dane-se o que você pensa, e é assim. É tentador fazer esse tipo de coisa também, mas também não sou desse time. Eu acho que, é óbvio, o testemunho é o caminho, e o testemunho fincado, eu acho que essa é a identidade. Quando a gente fala da crise de identidade, se não somos esse grupo, que grupo nós somos, né? Como nós manifestamos no nosso dia a dia a identidade de Cristo através da nossa vida, da nossa ação. Nossa filiação religiosa é muito fácil de fazer. Frequentar uma igreja, basta burocraticamente ir frequentar a igreja e isso não fazer absolutamente diferença nenhuma, que talvez seja o problema. Né? Então eu me torno seguidor de Jesus nominal, institucional, mas não na prática. Porque eu acho que se a gente tivesse um testemunho condizente com o evangelho, né, se a nossa identidade evangélica ultrapassasse o nominal e passasse à prática, a certeza de que as pessoas têm que esse discurso da TV midiático religioso não é o discurso na prática, ficaria mais fácil de explicar. Então... é isso que a Deia falou. Socorrer o necessitado, estar disponível para ouvir, para abraçar, para não julgar. E é tão mais gostoso viver esse evangelho da graça do que o religioso, que é difícil de compreender a sanha que as pessoas têm de organizar o evangelho num sistema religioso. Porque o sistema religioso impõe certos tipos de coisa que o evangelho nos libertou, que a graça nos libertou dessa necessidade. Então eu não sou contra a instituição, acho importante e super válida, mas ela não é a graça. Estar na igreja, a igreja não é... A igreja I com I minúsculo não é a igreja com I maiúsculo, o corpo de Cristo. Então, eu já também ultrapassei essa fase de achar que a igreja é quem está institucionalmente filiada a uma igreja. Vejo testemunhos de pessoas que nem se identificam como evangélico, que olham ali e falam, poxa, o evangelho, aquilo ali é a manifestação da graça do evangelho de Jesus. Eu tenho essa compreensão, não acho que todos os evangélicos têm. Né? Faço parte talvez de uma minoria que acha que não é a filiação religiosa que te torna evangélico. De fato, né? Mas existem frentes que a gente pode fazer. Então, causas sociais, a forma como eu manifesto a minha vocação profissional mesmo, né? Então eu posso ser um bibliotecário que através das minhas ações manifesta o amor de Deus e a graça de Deus, e é muito mais valioso quando as pessoas perguntam, nossa, mas você é evangélico? Depois de perceber esse testemunho, do que no meio de uma discussão sobre o que eu acho sobre aborto, ou o que eu acho sobre drogas. Porque no meio desse discurso, a pessoa vai olhar o evangélico moralista que integra o meu grupo evangélico. Mas quando eu sou ético no meu trabalho, quando eu recuso propostas indecentes, quando eu acolho a pessoa
que tá precisando de algum tipo de socorro e a pessoa fala, nossa, você é evangélico, aí é tipo a graça se manifestando através das minhas ações. E isso vai ser válido como identidade evangélica, não a minha filiação religiosa. Então por isso que eu também falo que eu não tenho problemas de abandonar o termo. Acho que é um prejuízo? Acho que é um prejuízo, porque eu não queria que fosse assim. Mas ser evangélico tem muito mais relação com essa prática do que com a minha filiação. Acho também problemático a gente achar descartável a relação com as pessoas, de ser corpo. Não acho válido. E vaguei pelo vale da... por muitos anos, né? Nos últimos anos aqui, junto com... Não vaguei porque tenho vocês, meus amigos, que me acompanham, né? Mas em algum momento a gente tem essa tentação. E acho que a gente perde muito também. Perde. Porque... O convívio faz diferença, né? Faz diferença de diversas formas, eu acho. Faz diferença pra gente. Eu tenho me disciplinado a julgar menos essas pessoas que eu acho erradas também. Tipo, ser mais acolhedor, porque eu não quero perdê-las também. Então é difícil, é difícil. Consigo fazer? Nem sempre. Mas o de estar disposto a abraçar também o evangélico, o estereótipo negativo. A gente aprende também a domar nossas opiniões também, né? O evangelho não é uma ideologia, não é uma filosofia, né? A gente crê no sobrenatural, cara. Tipo, a nossa crença, ela não tem juízo, né? Ela é para além da lógica. Então a gente crê que pessoas são transformadas, relações são refeitas, e que num lugar onde há uma salada de muitas opiniões divergentes, existe graça ali, existe relacionamento, entendeu? A igreja tem essa coxa de retalhos, essa beleza esquisita, né? De muita gente que pensa diferente, e no meio de uma confusão de ideias, você tem um coração ali generoso, um coração que vale a pena você querer lutar. Quando eu tô sem o meu parceiro, o pastor aqui, o Lucas, né? Hoje, mas assim, quando a gente fala sobre estar dentro da instituição e resistir lá dentro, a gente fala sobre isso. Sobre a gente se disciplinar a entender que as relações são mais fortes e são maiores do que as ideologias, as opiniões. A gente aprende a engolir muito sapo, a gente aprende a questionar para tentar resgatar também. A gente aprende a não desistir muito fácil das pessoas. E quando a gente se isola, é mais fácil mesmo, é mais cômodo. Pra que eu vou atrás, né? Eu não preciso disso, né? Eu não preciso me dar o trabalho de ir lá pra fazer, não... Né? E eu acho que a igreja, ela tem isso. A instituição, ela deve ser uma ferramenta, né? Ela nasceu pra isso, pra ser um instrumento, uma ferramenta, não a essência, né? Acaba que hoje as coisas se misturam, porque ela ganhou poder, né? A grande problemática do sal da terra, que perdeu o seu sabor. Mas, enquanto igreja de Jesus, a gente subverte. A gente tá ali no meio, dizendo, no meio dessa confusão, tem igreja de Jesus aqui, e tem relacionamento sendo salvo, tem gente sendo redimida, tem coração peludo sendo transformado, sendo né? Depilado. É que no fim precisa ser um espaço democrático, né? Assim, no sentido de a gente dar espaço para que as discussões de diferentes opiniões tenham espaço para falar sobre. E óbvio, eu não tô chegando no nível tipo, então você é a favor de falar em atrocidades. Não é esse Não, mas ponto. de se receber opiniões diferentes. Mas eu acho que de se receber. Porque senão a gente também cai muito naquele negócio, né? O que é certo é só o que eu falo e o que o outro não fala. É óbvio que também pra gente, quando a gente vê qualquer tipo de violação, que em tese deveria ser unânime para as pessoas que são, a parte disso... É isso, né? No fim das contas, enfim, somos criados de formas diferentes, temos pensamentos diferentes, e eu acho que nisso tudo também é um momento em que a gente se transforma, pra gente também se dar a oportunidade de pensar diferente, sim, né? Assim, sim. Porque eu não sei vocês, mas durante toda a minha caminhada de cristã eu já mudei de diversas opiniões, de diversas coisas. Com certeza, a gente E tipo, na vida, assim, né? E é muito fácil a gente cair num lugar que é muito uma questão de ego nossa, né? E aí eu acho que a comunidade é um lugar, né, que a gente, entre a gente pode falar, pô, você acha que você não tá... muito, desce daí, sabe? Você não acha que você tá sendo muito assim? Também é esse lugar de transformação pessoal, que aí é um ciclo, né? Você se transforma pessoalmente, você transforma o outro, e que todo mundo vai se transformando. E aí você vai cumprindo essa função também social da instituição. Eu acho que a igreja deveria ser, ou deve ser,
ou cabe a nós fazer ela ser, um espaço plural e diverso. A nossa tendência em todos os espaços é cada vez mais ser segmentado. E a igreja pegou essa vibe também. Então tem a igreja do surfista, tem a igreja do, né, do cidadão de bem, tem a igreja dos progressistas marxistas. E aí a gente se junta num clã, num nicho, e começa a achar que aquele outro ali não é, a gente é que é. Né? Rouba pra gente uma identidade que não é nossa. Quando na verdade eu acho que talvez o caminho seja a gente ainda pegar o que nos é comum e focar naquilo. É isso aí. Pra que seja um espaço de transformação nossa e dos nossos, né? Porque eu não quero mais, talvez já tenha em algum momento querido, de que a pessoa que discorda do meu ponto de vista, achando que ela não devia estar no mesmo espaço que eu, né? Que ela não merece estar, porque você não entendeu, você não é crente, não é possível. Eu sou um crente que tinha tudo pra ter dado errado no pior sentido, por causa da minha história, da minha criação, da igreja da qual eu cresci e tal. E não dei. Ou não acho que não. Porque a gente foi pra universidade. Porque a gente foi pra universidade. Né? E eu acho que tem muito a ver com isso também. Porque tive contato com outros discursos e consegui perceber conexões com o que eu aprendi do evangelho com essas outras possibilidades. E se a igreja é fechada e eu vou pra universidade e percebo que a igreja não responde tudo e que as questões que aparecem lá não... O que eu aprendi da cartilha não responde, eu posso ir pra lá e abandonar a igreja. Então a igreja perde as pessoas por causa disso. Eu acho que o fenômeno dos desigrejados é isso. Se o discurso da igreja, que o que é certo e a verdade é nesse espectro muito curtinho do que eu prego aqui, e a pessoa não consegue perceber conexão disso com a realidade que ela olha lá, então ela acha mais fácil ir pra lá e abandonar o evangelho. Porque o que ela seguia não era de fato o evangelho. Era uma cartilha moral, era uma cartilha religiosa, que não é o evangelho de Jesus. Eu acho muito bonito diversas passagens em que Jesus joga o holofote da história, o protagonismo da história das pessoas que não eram os protagonistas da igreja, os protagonistas do clero, né? E isso é quase todas as histórias, a viúva, né? É a viúva, é o samaritano, é a mulher... A criança. É a mulher adúltera, né? Que pega em adultério. E o tempo todo ele tá falando isso. Uma pregação recente do Ed, que a gente vai linkar aqui, ele fala disso. A religião, a lei mosaica é a verdade de fora para dentro. E a graça é a verdade indo de dentro para fora. Então não adianta a gente querer incutir na cabeça das pessoas com quaisquer argumentos que sejam, que ela tem que seguir uma cartilha que não tá nascendo no coração dela, porque senão a gente só tá criando mais um religioso. Só mais uma pessoa que ela não tá salva da religião. Ela não tá salva da opressão social. Ela tá se oprimindo, ela tá se enquadrando, ela tá se encaixando. Numa sociedade pós-cristã ou pós-moderna, é muito fácil abandonar isso e ir pra fora. Você pode fazer isso, né? A gente, aparentemente, quer voltar pra Idade Média em que abandonar isso é ir pra cadeia, né? É ser preso, é ser torturado, é ser morto, né? Achando que isso vai gerar uma mudança na pessoa, mas não vai, porque a graça é o contrário, é um movimento de fora pra dentro. Ao longo da história, de dentro pra fora, não de fora pra dentro. Ao longo da história, a gente colocou muitos adornos no que é ser evangélico, no que é ser cristão. Muita coisa. A gente saiu botando penduricalho aí, indumentária a rodo, e ficou, daqui a pouco a gente se olhou no espelho e falou assim, mano, já não sei mais o que é isso. O que é ser isso, né? E aí, difícil a gente olhar no espelho e falar, a gente vai entrar em crise mesmo de identidade, né? A gente tava estudando na igreja lá, o livro de Romanos, né? E eu fui estudar agora, fiz o estudo do capítulo 4, que é um capítulo muito interessante, porque ele vai falar sobre a fé de Abraão, né? Que Abraão foi justificado por sua fé, porque a fé dele por causa da fé dele, foi acreditado justiça, né? Ele foi salvo por causa da sua fé. E isso é muito louco, isso é uma afirmação completamente revolucionária diante do que os judeus da época viviam. Assim, como assim? Abraão foi por causa da fé dele que foi acreditado justiça e tal. E isso eles sabiam por causa de Gênesis, estava escrito em Gênesis. A fé de Abraão ele acreditou justiça, só que eles entendiam que a fé era uma obediência, né? A fé salvadora para os judeus era obedecer à lei, né? Só que como assim? Abraão nesse momento aí não tinha lei. Não tinha
10 mandamentos, não tinha sacrifício. Não tinha circuncisão, não tinha nada. Abraão foi chamado por Deus, comprou uma promessa, para crer numa promessa, e não tinha nada. Ele não era nem judeu, oficialmente ainda, né? Ele é o pai fundador, né, da nação de Israel, e ele não tinha absolutamente nada nessa época. Nada. Nenhuma estrutura ritualística, religiosa, nada. E aí ele creu em Deus. E isso lhe foi acreditado como justiça. Então, o que significa que ali havia a fé mais pura de todas. Porque não tinha ali nada além... Nada no que apoiar a fé. Nada além do que você ter uma fé e se entregar a um Deus criador a essa promessa. E isso falou demais comigo, porque eu falei, mano, a essência ali, é o puro suco ali do que a gente tá falando de uma justiça salvadora, né? Porque a gente tá falando ali de um cara que creu em tudo que Deus poderia prometer pra ele através da vida dele, que viria a acontecer algo totalmente fora da nossa imaginação, e ele creu nisso. E porque ele creu nisso, Deus olhou pra ele e falou assim, cara, por causa dessa fé que você tá depositando em mim... Achei o cara. Você é o cara, você vai ser acreditado de justiça. Não é por mérito nele, não é porque ele obedeceu, não é porque ele tinha uma religião, e não e ele creu em algo... É porque ele creu em algo que não fazia sentido nenhum crer, mas porque ele sabia que era o Deus que estava prometendo para ele. Então, esse tipo de fé é o tipo de fé que Paulo compara no capítulo 4 com a nossa. Quando ele fala assim... isso tem a ver com a gente, porque quando a gente crê num Cristo que ressuscitou e que vai voltar e que vai fazer a gente de corpos corruptíveis para corpos incorruptíveis, né? Que vai transformar a gente da morte para a vida, é porque vocês creem nisso, é que a gente se identifica com a fé de Abraão, porque vocês estão crendo em algo que não tem religião nenhuma que caiba isso, que não tem explicação meritocrática nenhuma, porque é graça, pura graça, e porque não cabe na lógica, no pensamento, no juízo, na razão humana, né? Então é isso que a gente se identifica com Abraão, é a mesma fé justa que foi acreditada a Abraão, será acreditada na gente, porque estamos crendo da mesma forma em algo. Então essa é a essência. Então isso não tem a ver com circuncisão, não tem a ver com a sua religião, com a sua denominação, é porque a gente crê na vida que vence a morte. A gente crê no Cristo vivo e ressurreto que voltará. Não tem nada a ver, né, com o que do nosso ato que a gente faz ou não faz. É a graça não tem de Deus. Não tem a ver com os nossos dogmas doutrinários, não tem a ver com nossas bandeiras, com as nossas divisões reformadas, com nossas espiritualidades baseadas em liturgias, ritos. Nada a ver, não tem nada a ver com isso. Tem a ver com uma fé que crê nesse Cristo que vence a morte, e que por isso a gente se joga ali, se rende a isso, se entrega ali. E aí Deus olha pra gente através dessa fé. Porque aí ele fala, né, que aquilo que é ímpio, Deus enxerga como justo. Né? A gente se faz justo por causa disso. Porque a gente creu num Cristo que se colocou nesse lugar. Então, Nani, eu acho que assim, a pergunta inicial era sobre a nossa crise de identidade de evangélico. Eu acho que o problema é que a gente não está colocando isso no lugar certo. Se a gente colocar a nossa identidade no lugar certo, a gente não tem o porquê se ficar com crise de identidade. Porque a nossa identidade é aquela que a gente viu em Cristo. Nós somos filhos amados de Deus, salvos em Jesus Cristo. É a pura essência da nossa fé. Essa é a nossa identidade. Aí o nome que você quer dar, você pode dar o nome que você quiser. Mas assim, eu sou o quê? Eu sou um filho amado de Deus, salvo em Jesus Cristo. Que na verdade, eu acho que a gente nem precisaria rotular tanto, né? Não. Porque eu acho que a gente sempre precisa muito de criar rótulos pra tudo. Eu entendo assim, porque hoje a gente tem tantas coisas, então a identificação faz as pessoas entenderem melhor o que está dizendo, quando você fala que é batista, quando você fala que é presbiteriano, quando você fala que é católico, quando você fala que é espírita kardecista, quando você fala que é umbandista, quando você fala que é candomblessista. Ok, eu entendo isso. Mas quando a gente está falando agora de evangélico e essa crise de identidade, eu acho que o grande problema é que a gente jogou muita coisa em cima. Né? Eu acho que o problema também é essa fé fenótipa, entendeu? De parecer que é evangélico, né? De criar-se uma identidade evangélica ligada a uma vestimenta, sabe? Tribos, Sim. né?
Então, em algum momento, sei Estrutura lá, se eu linguística. ando todo de preto... É um estereótipo, né? Você vai Exato. criando estereótipo. Estrutura linguística, tal. Isso, a forma como eu falo. Então quer dizer que se eu falo com gíria, eu não sou crente, porque o crente fala de uma maneira... se eu ando de camisa do Iron Maiden, não posso ser crente, porque tem um satanás aí na sua camiseta, o demônio. Se eu uso calça, a mulher usa calça comprida, não pode ser. Se a irmã corta o cabelo curtinho, não pode ser. Se eu vou na porque isso não é balada... ser evangélico. Se eu vou na balada... Hoje, por acaso, eu tava num perfil de roqueiros cristãos. Roqueiros cristãos. Roqueiros. E a menina colocou lá bandas que ela tava indicando e a menina tava, tipo, num estilo visual gótico, assim. Maquiagem pesada, toda de preto. E aí eu, acidentalmente, não devia ter feito, eu entrei nos comentários. O primeiro comentário é... Você não é crente, não? Não, isso aí não é crente, não. Nossa, quer tanto... Sei lá, queria tanto parecer com o mundo que não Parecer com o mundo é ótimo. não entrou na igreja, sabe? Como se a menina tá de preto, então ela não pode ser crente. E que ainda tem isso, né? O que é do mundo, O que é... Exato. Sabe? É porque definiram um jeito de se vestir. Um jeito de ser crente que tá ligado ao exterior, né? Então, eu entendo isso dentro dessas culturas que são culturas ligadas a esse tipo de comportamento, né? Então, se você quer ser, sei lá, uma tribo urbana aí, o pessoal do country, que vai no Vila Country, você vai usar fivela e chapéu, né? Você não pode chegar lá vestido de irmã da Assembleia. Agora, o que tem a ver o cara chegar de irmã, de cara do Vila Country na igreja, ele não pode entrar, entendeu? Essa crise não faz sentido pra igreja, porque a nossa se for uma igreja em Barretos... Em Barretos pode ser. Aí você não pode vestir de irmã da Assembleia. Não pode. Até falar irmã da Assembleia, a gente já tem esse estereótipo. Já tem, do coque, da Exato, saia. do coque. Mas é porque não depila a perna. se construi... Para! Aí, ó, também. Vai, André. Vai, é você. mesmo, É sua, André. Depende Depende do tipo da irmã. Vai que é sua, André. Para Vai. de generalizar. Janta ele. A gente tá falando que não gosta de ser generalizado. Aí a gente Eu tô vai falando que isso é um erro. Essa generalização é um erro. Se eu falo irmã, criou esse estereótipo, entendeu? Quando, na verdade, quem não cabe na igreja? É isso. Que identidade não cabe dentro da igreja? Eu acho que a identidade que não cabe na igreja tá mais próxima da bancada evangélica, desse discurso, dessa forma de pensar e de ser que não cabe na igreja. A identidade que não cabe na igreja é a identidade que na verdade... Intolerante com a diversidade das pessoas. Como é que Deus, que a Bíblia fala? Que tá distante, os lábios honram, mas o coração tá distante, é isso. Que parece, mas não é, o sepulcro caiado. É os hipócritas, né? Os hipócritas, a raça de víboras. São esses que... Por quê? Porque esses caras, eles gostam da lei. O problema é que a lei, ela desperta o quê? A ira de Deus. E esse é o problema. Levantar a bandeira da lei, levantar a bandeira da moral, só que a gente não tem capacidade nenhuma pra levantar essa bandeira. E é como se a gente estivesse cuspindo na cara de Deus. O Deus amoroso, o Deus que justifica a gente, que ama a gente, que veio pra gente dizer assim, ó, vocês não precisam se preocupar com isso. Né, eu tô amando vocês, agora vocês precisam representar esse amor. A gente vai e levanta a bandeira da... Não é isso que a gente quer. Não. A gente quer ir além mesmo. Isso é muito... Porque Jesus fala que os fariseus, ele fala pro povo, né? Isso, porque o povo pra quem ele tava falando era o povo que não conseguia. Exatamente. Ele veio pra essa galera que não conseguia. E é muito melhor, cara. É isso que eu fico... indignado. Cara, como é libertador seguir Jesus, cara. E ele fala, ó, o que eles falam é bom. O que os fariseus estão falando é bom. Só que façam o que eles estão falando, não faz o que eles fazem, porque eles ficam colocando fardo em cima de vocês quando eles mesmos não estão cumprindo. Só que vem comigo que o meu é leve, mano. Eu tô te libertando disso aí. Admite que você não consegue. Estão coando mosquito. Engolindo camelo. Sabe uma coisa que eu lembrei agora? Eu lembro que no passado, né, eu tinha duas amigas que elas não estavam dentro da igreja, mas elas eram muito, vamos dizer assim, elas acreditavam muito em Deus, elas queriam estar próximas de Deus, mas elas não se sentiam
parte porque elas achavam que o que elas faziam na vida, elas falavam assim, mas eu faço isso, então eu não tenho merecimento de estar dentro da igreja, porque tinha essa questão do certinho, de não sei o quê. E, cara, foi muito difícil, porque eu falava, não, mas você pode. Só que quanto mais elas tentavam se aproximar, mais tinha alguém apontando alguma coisa, sabe, aleatória. E hoje eu fico olhando, nossa, ela bebeu uma cerveja. Nossa, ela não pode entrar na igreja porque... sabe assim, porque um dia ela foi no almoço. Eram umas coisas muito assim, e eu ficava assim, cara, é esse fardo, sabe? A pessoa, ela queria estar ali, ela estava aberta a ser transformada, mas ela não se sentia parte, nem merece. Olha que louco. Você precisa de um merecimento. Parece que tem um merecimento, você não tem. Eu não sei se eu já contei essa história no Telescópio, em algum episódio, mas isso aconteceu inclusive com o meu pai. Meu pai, né, pra quem não sabe, não é cristão. Na verdade, acho que até hoje ele já me falou várias vezes que inclusive não acredita em Deus. Mas houve um tempo em que ele começou a ir pra igreja, né, quando eu era adolescente, assim, ia ir pra igreja e tal. E ele começou a fazer lá o curso, né, pra se batizar, né, e tudo mais. E ele, na época, ele tava super bem, tava lá. Só que meu pai é fumante. E aí, quando chegou, ele foi até a última aula. Eles estavam se preparando porque a profissão de fé, né, ia ser no domingo seguinte. E aí, um irmão da igreja, acho que foi um irmão chegou e falou assim, mas você não pode se batizar você fumando. Meu pai nunca mais voltou pra igreja. Mas continuou fumando. Continuou fumando. Exato, é isso que a igreja faz. E cara, aí eu fiquei pensando assim, todo o trabalho que o pastor e os outros irmãos tiveram, porque ele já não se sentia merecedor para mantê-lo até ali, sabe assim? E aí, chegou um irmão... Um enviado de Deus, que se diz que é, né? Assim, a sumidade da espiritualidade. A sumidade, não sei o quê. Lança essa em 1 minuto, todo aquele trabalho foi pro lixo. É óbvio, concordo. Eu não sei se dentro, né, tinha aquela coisa, mas que, né, aquela coisa que se dentro meu pai realmente sentia, mas ele tava ali, né? Teve um esforço de todo domingo, tá ali e tudo mais. Então eu fico pensando, cara, sei lá, né? Será que a gente não tá errando muito no meio do caminho, assim, sabe? Uhum. Esse negócio de dar um fardo muito maior. Eu tenho certeza que se ele se batizasse, Deus falar, ei, tá fumando? Não vamos aqui. Você tá fumando, então você não pode acreditar em mim. Você não pode seguir meu caminho. Você não pode fazer o bem. Aqui é só santo. Aqui só os... Só a santidade. Só os... Pô, pelo amor de Deus. Eu acho que a gente deveria estar muito mais focado como igreja nisso. No que as pessoas são do que o que as pessoas fazem. Ou como elas estão. Eu não consigo mais observar essas atitudes evangélicas como atitudes evangélicas de fato, entendeu? Usurparam o nosso nome, usaram a nossa identidade para outras coisas e desvirtuaram ela, só que cresceu demais, ficou muito grande. E tem muito marketing, a pessoa tem muito marketing. Eu acho assim, que usurparam o nosso nome também, concordo. Colocaram o nosso nome em coisas que não tem nada a ver com o que deveria ser. É o pior, né? Não é o nosso nome, o nome de Jesus, né? Exato. O nome de... Mas isso faz tempo, né? Que usam o nome de Deus pra fazer coisas, atrocidades. Aliás, as maiores atrocidades, né? Só foram feitas em nome de Deus. Então, enfim, eu acho que isso é uma questão de resistir mesmo, porque eu acho que contra isso, só o único jeito que dá é a gente resistir, ou seja, ser aquele povo que tá aqui pra dizer que não, peraí, não é bem assim, entendeu? A gente vai ter voz igual eles? Talvez não, mas em algum momento ali, alguma coisa, a gente vai estar fazendo o que deve ser feito. E eu acho que isso é importante. Até porque, por exemplo, na época de Jesus, teve muitos que vieram dizendo que era Messias, né? Jesus não foi o único que apareceu lá falando que era Messias. Eu tava lendo essa semana, acredita? Gamaliel falando, já apareceu o Zezinho lá, matamos ele. Isso mesmo. Isso aí, cara, o que me chamou a atenção era isso. Assim, a religião não tem pudor de matar as pessoas, descartar as pessoas. Porque eles pegam, eles acham que são deuses, entendeu? São deuses. É aquilo, eu tô falando em nome de Deus? Não, eu sou o próprio Deus, entendeu? Quando eu pego pra falar em nome de Deus, eu tô dizendo que eu sou o próprio Deus. Esse é o grande lance. Tô assumindo a cadeira dele. Na verdade, esse é o problema. Se eu pego pra falar em nome de Deus, quem te deu essa autoridade, né?
Eu sou Deus, né? Esse é o grande... A tradução de estou fazendo em nome de Deus é eu sou Deus. É isso que eu falo. Na época de Jesus, muitos messias apareceram. Jesus não estava preocupado em dizer que é ou que não é. Inclusive, tem uma cena icônica disso, de que os discípulos ficaram chateados porque apareceu 2 caras lá que estavam falando no nome de Jesus, mas não tinham andado no seminário de Jesus. Né? O seminário de Jesus era um só. Expulsando demônio, mas não faz parte da nossa turma. Não é da nossa turminha. Aí Jesus falou assim, para, mano, relaxa, deixa os caras, pô. Então deixa de fazer o que for fazer. Jesus, good vibes demais. Jesus é muito legal. Então, tipo assim, ele não tava preocupado com isso, ele tava preocupado com o que ele tinha que fazer, né? Então eu acho que é isso. A gente tem uma missão aqui, e a nossa missão já ocupa muito lugar na nossa agenda. Eu acho que a gente tem que começar a parar de dar audiência pra esses caras, entendeu? Uhum. A gente realmente, isso dói nossos ouvidos. A gente é igual esses caras que estão do lado de Jesus. Olha lá os caras, mano. Tá falando besteira, tá falando do seu nome. E Jesus tá dizendo pra você, mano, e aí, velho? E Jesus tá falando. Deixa os caras. Deixa eles. E sabe o que é engraçado, cara? É que não é tudo, tá? Não é tudo. Vou falar com muito cuidado aqui. Que é o último, né? Vai falar de Jó de novo. Não vou. Mas assim, dentro desses lugares onde as maiores asneiras, as maiores heresias são faladas, Deus fala ali também, cara. E pessoas saem de lá e são transformadas e se libertam dessa opressão que viveram lá, mas começaram a caminhada lá de algum jeito. A gente não tem noção disso, cara. A gente não controla isso. Então, você vê, a Universal, cara, ela é cheia de tranqueira, de coisa braba, de heresia, de doutrina tosca, de abuso, de aprisionamento mesmo de mente, de manipulação. E o tanto de gente que se liberta disso, mas que conheceu Jesus através de lá, de alguma forma, Deus falou ali no meio. E eu acho que é um pouco disso que Jesus está dizendo. Não, mas só faltava, depois de tudo isso que a gente falou hoje, achar que não seria assim, de que Jesus está no nosso discurso. Exato. Que a gente só estaria reproduzindo isso. Não, acho que não é essa a ideia. Não é. É tentador. Assim, isso que eu ia falar. Mas não é essa a ideia. É porque parece também que a gente está aqui dizendo que, se não for do nosso jeito, não pode ser. Não pode ser. E não é bem assim. Na verdade, a fala é a seguinte. A nossa identidade, ela é uma só. Ela é simples. Nós somos filhos amados de Deus, salvo Jesus Cristo. Ela é simples, ela é isso. A partir disso, se cria um monte de outras coisas que tem a ver muito mais com a gente do que com Deus. Porque Deus, na verdade, está preocupado em que a gente manifeste aqui um pouco daquilo que virá, que é o reino de Deus e a sua justiça. Então, essa é a nossa função como igreja de Jesus. Essa é a nossa preocupação. Manifestar a presença do reino de Deus, onde é feita a vontade de Deus aqui na terra. Pouco, até que vem em plenitude. Até que Jesus vem em plenitude. Essa é a nossa missão. Então, como discípulo de Jesus, como evangélico, como cristão, a gente tem que manifestar isso. Esse povo, ele tá zoando a identidade, tá zoando as identidades pela vida aí, os nomes. Eles estão cagando em cima de várias coisas. Mas tem gente resistindo. E esse povo resistindo, eles aparecem também. É o que eu falei no início. Tem gente que já percebe isso, que já nota que não, peraí. Nem todo, mas sempre, né? Mas nem todo. Entendeu? Então eu acho que é por aí. Também, a proposta nossa também, e quando eu falo que eu só não abandonei por causa de vocês, por exemplo, é que nem todo mundo tem essa rede de apoio. E, embora esteja muito claro pra nós, não tá claro pra todo mundo essa possibilidade. Não, é verdade. Então, assim, não é a ideia também, nunca tive essa pretensão egoísta e orgulhosa de achar que é a gente que tem o caminho e eles estão indo pro inferno. Isso eu acho que, nossa, daria outro programa pra falar nisso. Mas que assim, é entender que, é Jesus, é a graça, é a fé, 5 solas lá, isso tudo é muito bom. Não é somente a placa da igreja, entendeu? Somente a minha doutrina, somente a minha cartilha. Porque eu acho que a igreja perde as pessoas, expulsa as pessoas quando perde-se essa noção de que não é a cartilha do pastor, não é o meu estereótipo, não é a minha preferência, não é a minha opinião, é a graça. E tem gente que vai estar completamente do avesso, do oposto do que é
o estereótipo de igreja, a identidade da igreja, mas que Cristo tá chamando, que tem a sede, que tem a vontade, e fala, cara, tem que caminhar junto, tem que vir junto, Não, tem e que espaço vai pra todo estar mundo. fazendo coisas que Deus, Que manifestam a graça e o Exato, amor. total. Uma vez eu perguntei pra um pastor mais velho que eu, amigo meu, falei assim, poxa, você foi muito querido por essa igreja, a igreja te escolheu, queria muito que você fosse. Você chegou lá na igreja, você assumiu a igreja. Por que você não chega e muda e faz do seu jeito? O povo te ama, o povo quer do seu jeito, cara, a igreja. Ele falou, pô, a igreja não é minha, Rodrigo. A igreja não é minha, pô. Aí eu, isso aí, a igreja não é sua. Desculpa então. Desculpa ter falado. E eu acho que eu acho que a sensibilidade que a gente tem que sempre ter, sabe? Porque isso é uma tentação, né, cara? Pô, a igreja não é nossa, cara, entendeu? Quando eu tô lá, eu fico pensando, pô, Rodrigo, por que a sua igreja, então, não pensa exatamente, as pessoas que você pastoreia, não pensam como você? Porque a igreja não é minha, cara, entendeu? A igreja não... Eu não sou o cara das super ideias e as minhas ideias não são as super certas, entendeu? Não é sobre mim, não é sobre o que eu acredito, não é sobre o que eu penso, é sobre Deus em mim, né? Sobre Cristo em mim. E aí sim a gente começa a construir uma história bonita como comunidade, que vai sendo transformada cada dia a partir do outro, e com o outro, ou apesar do outro. É assim, dia após dia. Eu acho que a gente não pode perder essa essência, né, de comunidade, porque no fim dos contos é isso, que eu penso que é um lugar de transformação para transformar. Fico pensando, a nossa transformação para transformar, a nossa transformação para transformar. E eu concordo que a gente... Nesse meio do caminho, como o Rodrigo falou, a gente foi colocando muitas coisas. Parece que é pesado ser evangélico, sabe? Tiramos a essência das coisas e acho que a gente tem que voltar a focar na essência, do que é interno pro externo, do interno pro externo. E eu tenho acho que é bastante nisso, assim. E a comunidade cristã, né, as igrejas, eu acho que elas são esse porto seguro, deveria ser, né? Esse porto seguro de transformação. Eu vou falar pra você, cara, eu tenho uma dor muito grande no meu coração de ver algumas pessoas que eram super envolvidas com a igreja, que não são mais porque se feriram com ela, obviamente por alguma razão que a gente já falou aqui nesse programa, mas se tornam pessoas que saem pra bater na igreja, entendeu? Eu fico com muita dó, assim, sabe? Dó, eu acho que com dor também, sabe? Tipo, de pensar assim, cara... Tudo bem, você se feriu, sair, mas você sair pra ficar chacoteando e batendo, tem gente aqui dentro que, mano, que tá lutando pra manifestar de outro jeito, entendeu? Você quer falar das suas dores, eu entendo que você sofreu, e você quer criticar pessoas que não estão lá, mas criticar a igreja, né? Não, a instituição até pode criticar a religião, né? Agora a igreja, né, cara? A igreja não tem nada com isso, cara, entendeu? Tem gente vivendo a igreja de uma maneira que a gente não tem nem imagina porque Cristo é o cabeça, entendeu? Então eu tenho um pouquinho de dor, assim, quando eu vejo algumas falas, uns caras... Não de gente... Não os pequeninos, tá? Porque os pequeninos, cara, eles sofreram mesmo, eu entendo algumas coisas. Gente grande, gente madura espiritualmente, ou parece, né? Acho que essas pessoas precisam se converter, sei lá. Todo mundo. Todos nós. Não, acho que violência gera violência, né? Agressão gera violência. Esse é o problema. Você é tão ferida da instituição que... A pessoa se transformou um malvado, né? Mas é que eu acho que é isso. O tempo que a pessoa tá lá, o tempo que a gente tem, não pode ser desperdiçado violentamente. Não. Se fosse investido amorosamente, graciosamente, não geraria, porque mesmo que a pessoa falar não é pra mim, ela já saía falando, não, eu fui amada na igreja, eu fui respeitada na igreja, não é pra mim. Agora não, a pessoa tá lá sendo agredida e tal, e essa violência gera como resposta uma outra violência. Eu entendo. Assim, mas, assim, nos entristece, nos machuca, mas nossa resposta a isso é amar essas pessoas e tentar caminhar junto com elas. É isso aí. Mostrar levar... o outro lado, né? Do que ela não viu, uma outra realidade. Nós três aqui já fomos, né? Nós três aqui, nessa mesa, já fomos violentados pela igreja de alguma forma, né? Igreja, instituição. E nós também, nas nossas reuniões, já metemos o pau no sacripanta que fizeram mal pra gente. Mas a gente caminhou em graça nisso mesmo juntos, assim, sabe? Pra poder voltar e tamo firme. É que eu acho que também tem agressões e agressões, né? Não tô desmerecendo que a gente já entendo. passou, entendeu? Mas eu acho que tem coisas que são muito mais traumáticas que outras. Com certeza. E tem pessoas, talvez, que não... Porque, por exemplo, assim, né? Quando você olha
Por que a gente, vou falar por mim, por que até hoje eu não desisti, vamos dizer, apesar de não estar tão ativa? Eu era essa pessoa que era muito ativa, mas aí também levou para outro extremo. Mas por que até hoje eu não desisti? Eu acho que por uma questão de esclarecimento, ter vocês, né? Eu sempre tive na minha caminhada pessoas que me mostraram e falaram, cara, não olha esse recorte, tipo, dessas pessoas que estão pensando assim, tem um outro lado. Aí entra o que o Nani falou. Talvez essas pessoas não tivessem outras pessoas falando, cara, não olha esse mal que estão te fazendo, olha esse outro mundo que tem pessoas que estão fazendo, que estão abraçando pessoas, que o Deus é amoroso, que não se, sabe? Uhum. Eu acho que talvez o nosso lado é ser esse lado pra essas pessoas, assim. Muito obrigado a você que nos ouve, obrigado a você que comenta, mande comentários, a gente gosta de receber comentários, mande comentários no DM mesmo, que a gente vai ficar muito feliz. Sigam o canal Telescópio nas redes sociais, sigam também a Crentaços Produções Subversivas, @Crentaços, e a gente se vê mês que vem. @Andréia. Não. Não. Quer falar o seu? Eu não falo. Desculpa, eu não sou essa Não é influencer. rockstar influencer. Nossa. Fala o seu, que o seu é importante. Que o seu... @Rodrigo o quê? Sigam o Pastor Rodrigo. Siga o Pastor Rodrigo, vai abençoar a sua Isso. vida com Por que você não quer mensagens. seguidores? Por favor, Andréia. Porque o Andréia é Eu underline Influencer, STS. cara, eu não sou influencer. Mas muito obrigado, gente. Espero Hernani, que tenha sido bem. Hernani. Não, isso eu vou cortar. Eu não quero nem que saibam que eu chamo Hernani. Mentira. Nossa. Vou ter que arranjar um codinome, né? Codinome. Telescópio, pés no chão, olhando pro alto. Tchau, pessoal. Mamãe! É Deus, mamãe!